das aulas, estarem realmente presentes, para que assim a gente possa aproveitar melhor o tempo, aprender, e também nós estamos pagando, né? Embora não seja um valor alto, mas R$ 120 nós estamos pagando, contribuindo. Então é importante nós estarmos atentos aí 100% às nossas aulas. Vai baixar. Este remédio vai baixar. Em Jesus Cristo. Padre André já está na sala. Boa noite. Olha, Padre Josepe, Monsenhor Josepe. Gente, vocês lembram dele que no ano passado, na primeira edição, era o Padre Josepe. Agora, na segunda edição, é o Monsenhor Josepe, o mais novo bispo do nosso Regional Nordeste 5. Uma salva de palmas. Eita, meu Deus. Muito bem, vamos... Pronto. Padre Giuseppe, Valci aqui, eu fiquei muito feliz de saber que você é o mais novo bispo, Padre Giuseppe. Deus abençoe a sua caminhada. O povo de Grajaú está já colocando meu bispo. É nosso também, né, Sandra? Do nosso regional. Da igreja, mas, modo particular, eles têm razão, do certo ponto de vista, né? Isso mesmo, vamos nos encontrar dia 18, menino, lá em Grajaú, para participarmos da ordenação. O daí, seminarista lá de Grajaú, que entrou hoje, está batendo palmas, é. Muito bem, gente. O Padre André já chegou? Não vi ainda, padre. Eu estou acessando aqui pelo celular, não consegui pelo computador. Os meninos podem dizer aí, o William está aí? William e Hugo. William e Hugo. Vocês estão aí, meninos? Sim, William. Sim. Yes. Teste. William, o professor já chegou? Tá. Certinho, tá bom. Pois é isso, gente. Pois vamos dar continuidade nisso, né? Porque estamos iniciando. Continuidade porque é um processo. E início, hoje, em especial, a segunda edição da Escola Missionária. Algumas pessoas que não conseguiram fazer o ano passado o curso, já foram as primeiras praticamente a se inscreverem esse ano, e que bom que nós estamos aqui, que bom que a gente está se permitindo beber dessa fonte tão importante e necessária para todos nós. Antes da oração, passar algumas observações. Alguns já sabem como é que funciona, outros estão chegando esse ano, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, como é que funciona? Sempre às 19h20, a gente vai disponibilizar o link para o acesso. Às 19h30, a gente dá início à aula. O assessor, a gente faz a oração, faz a acolhida. Às 19h40, o assessor entra e ele vai fazer ele faz 1 hora de conversa, de apresentação. E a gente só ouve, a gente só fala se o assessor pedir para a gente comentar alguma coisa do tipo. Aí a gente vai lá. Se não, a gente deixa o assessor fazer a 1 hora dele e a gente vai anotando ali, ó, as perguntas, as observações. Para quando for às 20h45, 15 minutos para o término, aí a coordenação abre para perguntas. Pode ser assim, podemos continuar assim? Tudo certo? Muito bem, certinho. Até então, a gente fica ali, ó, quietinho, só anotando tudo para não perder nada. Gente, olha, cada
cada tema das aulas, das aulas que nós iremos participar, são todos muito importantes. Então, é importante a gente ficar sempre atento, não perder o foco, observar a questão do microfone, porque se o microfone estiver desligado e você estiver falando aí, todo mundo vai escutar. Bem como a câmera também, tá bom? É sempre bom estar com a câmera ligada. O que a gente orienta para os estudantes? Ligar a câmera, tá? Sempre de câmera ligada. Nós somos estudantes de câmera ligada em um local que não fique passando muita gente atrás, que você reserve um lugarzinho ali da sua casa para você colocar seu aparelho, seu celular pronto para estudar, ali no pé da mesa, num cantinho ali especial, com a câmera ligada para estar sempre mais atento. Ok? Tudo bem? Certo. Então, vamos dando continuidade aqui. Então, as orientações são essas. Ao final de cada aula, nós vamos sempre colocar aquela perguntinha lá no grupo. O que eu aprendi na aula de hoje? E aguardar também o assessor enviar o material. Sempre. A hora que o assessor envia o material para a gente já coloca logo no grupo para que todos possam ter acesso. Sandra, e o material? O que a gente faz? O que é importante fazer com o material? Primeiro, você salvar em um local, que ele não fique só no grupo, salva ele em algum lugar, ou manda para o filho, manda para a filha, para alguém, guardando ali para você. Olha, esse material aqui é da aula, guarda aí. Você pode também imprimir para fazer a sua apostila, tá? Para quando for ao final, você ter o seu material do curso todo que você fez, e assim a gente ir trabalhando dessa forma organizada, tá bom? E qualquer dúvida, podem nos chamar, a gente tem feito assim o possível para atender a todos com muito carinho, dentro do tempo preciso, tirando as dúvidas de todo mundo, que a gente não sabe, a gente vai trocando ali experiência com a faculdade, e assim a gente vai auxiliando a todos na medida do possível. Então, peçamos as bênçãos de Deus para o nosso início de aula, para o nosso momento tão precioso, onde juntos vamos beber dessa fonte tão importante para nós. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Com o coração brando, com o coração cheio de alegria pelo reencontro, pela vida, pelo presente que Deus nos dá todos os dias, vamos ouvir o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus de amor, de bondade, nos guarde, nos conduza, e que a gente tenha uma abençoada aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre André já se encontra aqui na sala? Já se encontra na sala. Ah, muito bem. Pois, Padre André, seja muito, mas muito bem-vindo à nossa segunda edição da Escola Missionária. Hoje a gente inicia com chave de ouro, inicia com você, falando sobre a estrutura da igreja, algo tão importante para nós. Seja muito bem-vindo. Aqui nós temos estudantes de todas as dioceses do nosso regional, e é com muita alegria que a gente acolhe você para caminhar juntos nessa procissão bonita de aprendizado, de partilha através desse espaço. Seja bem-vindo, Padre André, e a casa é sua. Boa noite a todos. Me escutam? Boa noite. Pronto, perfeito. Tudo certo, Padre? Muito bem. Então, eu sou o Padre André Luiz Martins. Eu sou padre da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Sou padre há 12 anos e atualmente eu sou reitor do seminário da nossa arquidiocese, mas também nossa arquidiocese nós acolhemos outras duas dioceses do Maranhão, que é a diocese de Viana e a diocese de Grajaú. E sou professor de Direito Canônico na Faculdade Católica do Maranhão, esta é a minha especialização, e pediram que eu estivesse com vocês esta noite para poder falar um pouco sobre a estrutura da igreja. Não sei até que ponto falaremos sobre a estrutura da igreja a partir do Código de Direito Canônico, não? Mas deixemos de lado um pouco o Código de Direito Canônico e busquemos adentrar a própria teologia, pastoral missionária. E para isso, alguns autores nos ajudarão a entender, a compreender essa estrutura da igreja. Daquilo que a mim foi apresentado como proposta, nós temos dois encontros, né? Um hoje e tem um outro, parece-me que no dia 22, se não me falha a memória. Então, eu pensei numa rápida introdução à eclesiologia, a partir de um autor muito conhecido nosso, pelos seus escritos, que é o Salvador Pierre Ninot, né? É esse livrinho, aqui, talvez alguns de vocês tenham em casa, né? Aí na biblioteca particular, e depois enviaremos aí a bibliografia que eu vou usar nesta noite com vocês.
Muito obrigado pelas bênçãos, Monsenhor Giuseppe, e bem-vindo. E também nos ajudará o Padre Vital Corbellini, não é? Com um pouco da missão da Igreja Antiga. Então, esse percurso que nós faremos. Sem sombra de dúvidas, não poderíamos falar da estrutura da Igreja se não partíssemos também do Concílio Vaticano II, mais especificamente com uma reflexão da Lumen Gentium e da Ad Gentes, que poderá nos ajudar a compreender a dimensão, a estrutura da Igreja, com aquilo que é a sua realidade. Mas antes de adentrar o conteúdo especificamente preparado para esta noite, eu gostaria de dizer a vocês que na sala de hoje, tá? Nesta aula, tanto hoje como na próxima, os nossos seminaristas propedeutas também estão participando, né? Eles estão aqui comigo, vou mostrá-los, assim vocês podem conhecê-los e dar um oi. Olá, boa noite. Pronto, só para fazê-los cientes de que os nossos seminaristas propedeutas estão nos acompanhando. Eu gostaria de partilhar com vocês uns slides. Agora deixa eu ver se eu sei fazer. Estrutura da igreja, não. Vem cá, meu filho, me ajuda a fazer esse negócio aí. Só um minutinho, gente. Como é que eu faço para... Eu tenho que buscar lá na minha tela. Tá aqui? Compartilhar, mas vai compartilhar essa tela aqui, né? Cadê? Não, mas não é isso. Eu tenho que abrir primeiro. Né? Esse aqui, Escola Missionária. Agora... É? Já foi? Não, acho que não foi, não. Foi dividida a tela, minha gente? Não, não foi. De novo, né? Não, ainda não. Ele compartilhou a mesma tela da tua imagem. Mas ainda não partilhou as slides, não. Agora sim. Agora sim. Ok. Deu certo. Pronto. Então, pelo menos uns 10 slides, para a gente poder meditar um pouquinho sobre essa reflexão, fazer essa reflexão acerca da igreja local e sua estrutura. É claro que, partindo do Concílio Vaticano II, quando nós falamos da igreja particular, nós imaginamos imediatamente que existe uma igreja que é universal. Se nós formos pelo Código de Direito Canônico, nós temos o direito universal e o direito particular. E dentro da realidade do direito universal e do direito particular, nós poderemos compreender a estrutura da igreja dentro de uma realidade universal e a estrutura da igreja dentro de uma realidade particular. No que tange a igreja particular, a igreja local... Não entendi. Acho que alguém esqueceu. No que tange a igreja... Pode continuar. Pode seguir, padre. Tá. No que tange a igreja particular, nós veremos a estrutura. Na outra aula, na segunda aula, sim, eu gostaria de refletir com vocês, nós iremos refletir a estrutura da igreja local, mais especificamente no âmbito da nossa pastoral. Aí nós entraremos com os pés, evidentemente, que no chão do Maranhão. Pode ser assim? Penso que pode. Pronto. E agora, como é que eu passo? Vou interromper, compartilhar. Só clica para o lado, padre. Na setinha do lado você consegue passar ou para baixo. Lado para baixo. Para baixo. Na setinha para o lado ou para baixo você consegue passar os slides. Mas tem que estar na aba que está no PowerPoint. Foi? Não, apenas clica na aba do slide
Aí passa com a seta do computador, o teclado. Tá indo, então não tá indo na sua e não tá indo aqui, padre? Na sua tá aparecendo? Sim. Isso, então tá tendo um errozinho de delay. O que o senhor vai fazer? É só clicar mesmo. Você tá clicado no 1, você vai clicar no 2. Pronto. Aí clica mesmo. Isso, agora foi. Isso, perfeito. Quanto? Isso. Perfeito. Pronto. Então, a missão da igreja é fundada na missão de Jesus Cristo. É a primeira coisa que nós temos importante de saber, que a missão da igreja, ela não está fundada em outra ideia. Ela está fundada na pessoa de Jesus Cristo, no seu ensinamento, né? E também a missão de Jesus se prolonga de seus enviados, 12, os quais, por essa razão, são chamados de apóstolos. Qual é a missão de Jesus específica? Se nós vamos partir dos evangelistas, nós encontramos que a matéria da missão de Jesus Cristo é aquela de edificar, de anunciar o reino do Pai, o reino de Deus. A missão de Jesus, ela se prolonga, esta missão de Jesus se prolonga, portanto, por meio daqueles que ele escolheu. Os enviados, os 12, por chamados apóstolos. E o que devem fazer? Pregar o evangelho e curar os enfermos. Em colaboração com Jesus. Porque essa é a primeira missão de Jesus, anunciar o reino de Deus. De fato, eu lembro de alguns professores que tive no tempo como estudante de teologia, para recordar de um professor muito querido que nós tivemos, que era o padre Umberto Guidotti, um italiano, que ele dizia: olha, às vezes nós nos enganamos quando pensamos que a missão de Jesus foi morrer por nós, né? Às vezes nós temos essa ideia de dizer: o Senhor foi enviado e morreu por nós. Não. A missão de Jesus é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. E o que o leva à cruz, à morte, é a sua obediência ao Pai. Mas o Senhor quis, o Pai quis que o Filho morresse? Não. O que o leva é a obediência. Aí nós podemos partir dos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, no canto do servo sofredor, que nos revela esta imagem de um libertador, de um homem que não teme, que não desviará o rosto de bofetões, de cusparadas, né? Mas que sairá vitorioso. Voltemos. A missão da igreja fundada na missão de Jesus Cristo. Então, a missão de Jesus Cristo se prolonga na de seus próprios enviados, os apóstolos, que são colaboradores de Jesus na missão. Amém. Esse negócio aqui tá danado. Toda vez eu ficar passando. Vou lá e venho cá. Pronto. A missão da igreja, aí nós partimos da missão da igreja do Concílio Vaticano II, a Redemptoris Missio, 1909. A missão da igreja, ela se realiza na história concreta. Toda a história da igreja está dentro de uma realidade. Ela é a igreja que caminha, é a igreja peregrina, que é a igreja proclamada pelo Papa Francisco hoje. Também. Mas a igreja de Cristo, ela se realiza na história de maneira concreta. Mas, sem dúvida, é a partir do Concílio Vaticano II que a igreja toma consciência dessa missão. De ir, aquilo que o Papa Francisco chama de ir às periferias. De uma igreja tão chamada hoje sinodal. De uma igreja peregrina, uma igreja que caminha. Então, o Concílio Vaticano II dá à igreja com o Concílio Vaticano II toma consciência dessa missão. Aí está a novidade e a importância decisiva que ele nos apresenta, a Constituição Gaudium et Spes, que nos leva a ter uma compreensão da eclesiologia contemporânea justamente
com o decreto ad gentes e os seus importantes documentos pós-conciliares sobre o assunto, a Evangelii Nuntiandi e a Redemptoris Missio. Então, penso que nós poderíamos percorrer nesta noite por esse itinerário, fazer este itinerário bem. Não é? Gaudium et Spes, decreto ad gentes, a Evangelii Nuntiandi e Redemptoris Missio. Dito isto, está aparecendo para você, minha gente? Sim. Está, Pronto. Padre. Ok. É porque eu não sou muito bom nesse negócio de computador, porque quando eu dou aula para os meninos na faculdade, para os estudantes, eu não uso muito o computador, eu vou falando do código de direito canônico, não tem muita essa prática, mas vamos lá. Então, 4 pensamentos sobre o que é a igreja. Talvez nós poderíamos partir desta pergunta fundamental. O que é a igreja? O que é a igreja? O que a igreja diz de si? O que nós dizemos da igreja? A Constituição Pastoral Gaudium et Spes nos dará uma compreensão de que a igreja é uma instituição que se relaciona com o mundo contemporâneo, sendo aberta, comprometida e missionária. Então, essas 3 palavras, eu diria que são 3 palavras-chave. Igreja, aberta, comprometida e missionária. Esta é a Igreja de Cristo. Esta é uma instituição séria. Nós não podemos imaginar uma igreja, em tempo presente, fechada, isolada. A igreja, ela é aberta, comprometida e missionária. A Constituição, ela aborda temas importantíssimos, como a vocação do ser humano, como problemas familiares, a vida econômica e social, a promoção da paz, a relação sobre a igreja e o mundo e a necessidade de uma igreja mais aberta, comprometida e missionária. Olhar para a Constituição Pastoral Gaudium et Spes é descobrir a definição de uma igreja peregrina, de uma igreja não estagnada, mas uma igreja que caminha. Uma igreja que caminha e que, nesse seu caminhar, faz um anúncio. E porque anuncia, é missionário. Agora, a maior riqueza da Gaudium et Spes é apresentar um olhar profético, olhar eclesiológico e pastoral sobre a sociedade, sempre em busca da promoção da justiça e da paz. Sendo assim, ela visa o mistério, iluminar o mistério do ser humano e cooperar na solução das principais questões do nosso tempo. Então, com a Gaudium et Spes, nós começamos a recordar aqui, nesta aula, porque todos vocês, creio que são agentes de pastorais, estão envolvidos nas comunidades eclesiais, nos movimentos, nas pastorais, nos grupos, que são professores de teologia, colegas aqui, padres, seminaristas, bispo, monsenhor, né, participando desse momento formativo. E aí nós nos deparamos aí, qual é o chão que nós estamos pisando. Mas, paralelo a isso, talvez a pergunta fundamental é se de fato nós estamos pisando nesse chão da Gaudium et Spes, da Constituição Pastoral, de uma igreja, da compreensão de uma igreja enquanto uma instituição séria, aberta, se ela é aberta, é acolhedora, comprometida, se ela é comprometida, ela é comprometida com o quê? Se é com a proclamação da palavra, do Evangelho, é, portanto, com a vida. Então, fé e vida não estão dissociadas nesse contexto. Por isso que, no slide anterior, né, quer dizer, ainda aqui, nós apresentamos aí quais são as principais temáticas da Gaudium et Spes. Vocação do ser humano, problemas familiares, vida econômica, vida social, a promoção da paz, a relação entre igreja e o mundo e as suas necessidades. Né? Sempre nesse contexto da missão
nesse contexto da eclesiologia, buscando ter um olhar profético e pastoral. Talvez, desta fala rápida, esteja um pouco em crise este olhar profético. Me parece que nós precisamos despertar um pouco mais para isso enquanto igreja, né? Neste olhar profético, neste olhar da profecia, de descobrir que quando somos batizados, somos inseridos na vida de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, a profecia nós não podemos perder, porque deve ser própria do cristão. Então, podemos conferir isso aí, esta citação, na própria Gaudium et Spes, número 10. A Gaudium et Spes estabelece para nós, para a igreja, algumas linhas mestras, algumas linhas pastorais que respondem à missão da igreja no mundo. A igreja deve ser como um fermento e alma da sociedade. Deve santificar, iluminar o mundo e conduzir ao reino. Se a igreja fizer uma outra coisa, ela deixará de ser igreja. Porque a sua missão é esta. A igreja deve ser fermento e alma da sociedade. Ela deve santificar, ela deve iluminar o mundo e conduzir a todos para o reino de Deus. É muito interessante quando eu dou aula de direito canônico, né? Primeiras aulas, né? Alguns alunos perguntam, mas para que um direito na igreja? Para que um direito canônico na igreja? Né? Nós sabemos que, de repente, as regras, elas surgem, uma lei, ela surge a partir da convivência entre duas pessoas. Duas pessoas começam a conviver, ali começa a surgir os primeiros sinais de uma legislação, para poder delimitar o meu espaço. Daqui para lá eu não posso, daqui para cá você não pode. Então, de maneira muito simples, para poder dizer que a lei começa aí. Mas tem uma finalidade, né, que é o bem comum. E na igreja, o Código de Direito Canônico, o direito canônico também tem o seu objetivo. E o objetivo do direito canônico, da legislação canônica, é a salus animarum, é a salvação das almas. Então, daí a gente entende que o percurso com o direito, nós não podemos ter medo do direito, né? Mas o percurso do direito é sempre em vista da salvação das almas. Lembremos, a Gaudium et Spes, a igreja, no número 40, nos recorda que a igreja deve ser como fermento e alma da sociedade. E deve santificar, iluminar o mundo e conduzir todos ao reino. De iluminar o mundo com o quê? Com a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo e de reunir sob um só Espírito todos os homens e mulheres de qualquer nação, raça ou cultura e em qualquer tempo. Né? Então, a Gaudium et Spes, número 92, nos leva a esta reflexão. Deixa eu sair bem aqui do slide para poder ver o rosto de vocês e perguntar. Alguma pergunta? Não, vou voltar para os slides, porque não tem pergunta. Está tranquilo? O decreto conciliar ad gentes traz uma definição que é uma definição emblemática sobre a igreja. Eu acho fantástica essa definição no número 2 da ad gentes. A igreja peregrina é por sua natureza missionária. É por sua natureza missionária. Nós estamos numa escola missionária, preparando missionários, que está para cá, para dentro, para o povo no Maranhão, mas também aberto. O missionário tem que ser aberto.
para poder anunciar a palavra, para poder anunciar o reino, para poder aprender a dialogar e dialogar com o tempo presente. Né? Então, a definição emblemática sobre a igreja é esta, proveniente do Decreto Conciliar de Gênesis. A igreja peregrina é, por sua natureza, missionária. A igreja que caminha. Uma igreja que vai ao encontro dos... aí eu estava lendo ainda há pouco, recordando, dos documentos da conferência do CELAM, né? Conferência Episcopal Latino-Americana. Puebla, Santo Domingo, mais próximo de nós, claro, Aparecida, né? Com todo o percurso, com toda a caminhada, com toda a matéria que nos traz de uma vida propriamente cristã para o outro. Né? Então, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, com os seus documentos, nos favorece esse percurso de compreensão daquilo que a Gênesis nos apresenta, de uma igreja peregrina, que é, por sua natureza, missionária. A verdadeira atividade missionária, ela inclui tudo aquilo que a igreja deve realizar como mandato do Senhor. Ide. Então, este ide é a ação continuadora da missão e do Espírito, e do seu Espírito. A número 5 da Gênesis nos chama a atenção para a obediência ao mandato de Cristo. Obediente ao mandato de Cristo, movida pela graça e caridade do Espírito Santo, a igreja cumpre sua missão quando se faz plenamente presente a todos os homens ou povos, a fim de levá-los à fé, à liberdade e à paz de Cristo. E de que forma? Pelo exemplo da vida, pela pregação, pelos sacramentos e demais meios da graça. É muito interessante isso, porque nós podemos ter uma visão muito rasteira, ou muito, talvez até simplória, né, sobre o que nós devemos, de que maneira a igreja apresenta, anuncia, vive a sua dimensão missionária. E a igreja, ela cumpre sua missão quando ela se faz plenamente presente a todos os homens ou povos, com o objetivo de levar a fé. E não é fácil levar a fé, porque a fé, eu gosto de usar essa expressão, a fé é um drama de levar a liberdade, porque a liberdade é uma luta, de levar a paz de Cristo, porque também é como se nós entrássemos numa seara onde parece que nós nunca conseguimos encontrar esta realidade chamada paz. Mas tudo isso é possível de que forma? Aí nós usamos dos sacramentos, da pregação, do exemplo de vida e demais meios da graça que são concedidas pelo Espírito Santo, que são concedidos por Deus. E assim, se eles abrem um caminho desimpedido e seguro à plena participação do mistério de Cristo. Então, a Gênesis parte de uma clara eclesiologia, chamada eclesiologia de comunhão. A igreja, ela é comunhão. Tanto como aquela famosa expressão communion ecclesiarum, que é utilizada pela primeira e única vez pelo Concílio Vaticano II, justamente neste decreto antigo, que aí nos ajuda a entender esta introdução à eclesiologia, Salvador Pinotti, que trata desta temática acerca da igreja, a catolicidade da igreja, né? E da universalidade da igreja santa, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Tem muita gente que diz assim, eu sou católico, apostólico, romano. A igreja, ela é santa, católica, apostólica. Nós vamos ver nos slides seguintes, né?
Só um minutinho que eu passo bem fora. Que é una, santa, católica e apostólica. Né? De fato, me fez lembrar agora de umas reflexões que fazia junto aos seminaristas, e me veio em mente agora quando os bispos, Dom Giuseppe está aí, Monsenhor Giuseppe e outros, talvez, eu não sei, não deu para ver todo mundo, mas quando falta o Papa, o Romano Pontífice, quando o colégio dos, como é que chama? Dos cardeais, o colégio cardinalício se reúne, ele não se reúne para escolher o Papa, o Romano Pontífice, mas ele se reúne para poder escolher o bispo de Roma. O bispo de Roma, que a sede está vacante, né? Se vocês recordam, quando o Papa Francisco foi nomeado, que ele aparece na sacada, ele diz: parece que meus irmãos foram buscar o bispo de Roma no fim do mundo. Então, fecha parênteses, é porque eu me recordei dessa coisa agora. E enquanto eu lembrei, eu podia partilhar com vocês. Depois, nós estávamos aqui. Eu estou apertando coisa que não devo. Aqui sim. E a communio ecclesiorum, né, que é esta expressão usada pela Agentes, esta terminologia, e nos favorece uma reflexão, né, de entender a igreja como peregrina, a igreja e de uma eclesiologia de comunhão. Então, a comunhão eclesial, que é utilizada pela primeira vez, pela única vez pelo Concílio Vaticano II, no número 38 da Agentes, embora o seu lugar teológico mais característico se encontre na Ecclesia in ex ecclesias. Por isso, no segundo capítulo da Agentes, nós poderemos encontrar uma reflexão que sublinha a missão de uma igreja local não terminada em si, mas uma igreja local que não está terminada quando está finalmente implantada. Por quê? Porque a igreja deve particular representar de modo mais perfeito possível a igreja universal. Então, a igreja particular, ela deve revelar aquilo que é a igreja universal. Por isso se afirma, como convém no número 20 da Agentes, que convém que essas igrejas novas, como são chamadas, mesmo que sofram escassez de clero, o mais cedo possível, cooperem com a missão universal da igreja, enviando missionários que anunciam o evangelho por toda a terra. Então, o foco é sempre este. A igreja é a igreja missionária. Nós estamos na seara da eclesiologia de comunhão. Esta é a nossa seara. Esse é o nosso percurso. Então, precisamos compreender a estrutura da igreja local a partir de uma eclesiologia de comunhão, porque é aquilo que a igreja nos pede hoje. É porque a eclesiologia de comunhão abre novos horizontes à missão, pois os valores das igrejas locais se revelam de que maneira? Capazes de favorecer um sentimento de comunhão com a igreja universal. Não é o fato de existir a igreja universal. E esse pensamento de igreja particular, nós estamos falando de duas igrejas distintas. Não são duas igrejas. É a mesma igreja com o desejo de uma melhor organização, se pensa, se reflete igreja universal, igreja particular, igreja local. Mas ela deve permanecer íntima, sempre a igreja local íntima, em comunhão com toda a igreja. Nós nos perguntamos ainda, qual é o fim da missão da igreja? O fim da missão da igreja é a manifestação, ou epifania do plano divino e seu cumprimento no mundo e em sua história. É nela que Deus realiza publicamente a história da salvação pela missão. Então, é este o nosso chão. É este o nosso percurso.
Esta deve ser a nossa compreensão de uma igreja, de uma eclesiologia propriamente de comunhão, de coinonia, de participação, de presença, de sinodalidade, de sinodalidade, que é a expressão mais usada em nosso momento, né? Uma igreja sinodal, comunhão e participação. Certo. Aí nós chegamos com Paulo VI. A exortação apostólica, Evangelii Nuntiandi, talvez seja esse documento magisterial de maior repercussão na Igreja pós-Concílio Vaticano II. Por quê? Ele apresenta um novo conceito de evangelização. A relação entre evangelização e promoção ou libertação humana, o tema da igreja local, em particular, a união entre espírito e evangelização. Nós encontramos na Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, esta reflexão em torno da evangelização. Então, nós temos aí um duplo momento da evangelização. O testemunho e o anúncio. Quando é essencialmente o primeiro, o testemunho, e depois o testemunho, o anúncio claro, né, e inequívoco do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a boa nova, proclamada pelo testemunho de vida, deverá ser, cedo ou tarde, anunciada pela palavra de vida. Pela palavra de vida. Não existe verdadeira evangelização se o nome, se o ensinamento, se a vida, se as promessas, se o reino, se o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não são proclamados. Se não forem proclamados, não existe testemunho, não existe anúncio. Então, a missão de testemunhar e de anunciar é muito clara. A quem nós estamos testemunhando? O que nós estamos anunciando? O que a igreja está testemunhando? O que a igreja está anunciando? A nós mesmos, ou estamos anunciando a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, Filho de Deus, são eles que estão sendo proclamados? Então, penso que dentro desta escola missionária, mais do que um conteúdo, mais do que a teoria, essa teoria deve ser levada para a prática. Então, a oportunidade de confrontar essa realidade. A respeito da missão evangelizadora, a respeito da nossa missão, a respeito da nossa relação de compreensão de uma igreja particular, de uma igreja local, enfim. Então, sobre a missão evangelizadora, apresentada pelo Evangelii Nuntiandi, nesta história nós temos, então, especificamente uma examinação, tá certo dizer assim? Tá. Todo mundo entende. Então, totalmente uma questão com clareza de algumas situações que na igreja ainda não foram superadas. Talvez essa ideia de uma missão de libertação. Nós temos um grande medo de falar de uma teologia de libertação. Permitam-me usar uma expressão do nosso querido Dom Xavier de: a igreja é libertadora ou ela não é igreja? Deus é libertador ou ele não é Deus? Para dizer que, a fim da gente evitar aí alguns termos que são tanto que ferem, às vezes, o percurso da missão. Vamos ter, deixa eu ver aqui um exemplo. Missa de cura e libertação. Né? É preciso algo específico? Não. Em si, em sua natureza, essa já é a missão. Essa já é a realidade de uma celebração. Então,
Essa é uma realidade. Deus é libertador. Essa é uma realidade. A Santa Missa, ela deve nos transformar. Permitam-me entrar na esfera da liturgia. A liturgia bem celebrada, ela deve ser libertadora. A liturgia bem celebrada, ela deve ser para nós renovadora, ela deve nos libertar. Senão, a gente tem que repensar o que nós estamos fazendo. A missão. Se nós formos para a missão fechados, que tipo de missão faremos? Não precisamos, então, abrir. O profeta Isaías não nos recorda que é das cadeias da opressão, e enfim. Então, eu espero... Vou botar aqui. Pronto. Eu espero que esse curso de pastoral missionária, de escola missionária, favoreça todos nós, a vocês e a mim, que estou aprendendo ainda a ser padre, nos favoreça um caminho de compreensão daquilo que é o ensinamento da igreja. E aprendamos a viver numa realidade de comunhão, de participação, de sinodalidade. Porque esse deve ser o nosso peregrinar. Esse deve ser o nosso caminho, levando em consideração este duplo momento da evangelização, apresentado no Evangelho Nuntiandi, que é ao testemunho e o anúncio. Da encíclica Redemptoris Missio, nós temos esta reflexão de João Paulo II, e dentro da única missão da igreja, a Redemptoris Missio descreve três tipologias. Primeiro, as comunidades cristãs solidamente formadas e que vivem com fervor. Aqui se desenvolve a atividade pastoral. A atividade pastoral. Muitos lugares estão querendo substituir essa atividade pastoral, que não poderá ser substituída. Até mesmo as terminologias, às vezes, querem substituir por nomenclaturas, terminologias, talvez modernas, ou que digam outras coisas. O Concílio Vaticano II nos favorece esta reflexão. Volto a um querido e saudoso professor Humberto Guidotti. Talvez alguns de vocês devem ter sido alunos desse padre, né? Eu falo de vez em quando nele porque foi uma experiência fantástica no curso de teologia. Foi meu professor de doutrina social da igreja e de tantas outras matérias. E na sua sapiência ele dizia sempre a nós, nos chamava a atenção, que nós somos filhos do Concílio Vaticano II. Ele participou de algumas sessões do Concílio Vaticano II. E aí ele dizia, olha, vocês são filhos do Concílio Vaticano II. Não devem ter saudades do que não viveram. Enfim, eu acredito que todo mundo é maduro o suficiente aqui nesta escola para entender do que eu estou falando. Então, nós somos filhos do Concílio Vaticano II e adentrar esses documentos, conhecê-los e tentar praticar, né? Não ter um olhar com saudosismo, mas para essas exortações, para esses documentos, mas o desejo de deixar isso aqui se tornar realidade em nós, porque o Concílio Vaticano II não é considerado um sopro novo do Espírito Santo que entra na igreja. Eu aprendi assim, é aquilo que o Concílio nos ensina. Então, penso que olhar para esses documentos tão oportunos como é a encíclica Redemptoris Missio de João Paulo II, poderá nos favorecer uma base aí sólida daquilo que é a missão da igreja, aquilo que é a compreensão de igreja e de sua missão no dia a dia, na vida. Então, dentro da única missão da igreja, a primeira tipologia que descreve a Redemptoris Missio é essa de comunidades cristãs solidamente formadas e que vivem com fervor. É onde se desenvolve a pastoral. E a pastoral é a forma concreta, é a forma mais concreta de se realizar a missão da igreja.
É ali na pastoral que nós fazemos a missão da igreja acontecer. É no exercício das pastorais, cumprimento, né? Às vezes nós temos gente que puxa para cá, a minha pastoral é importante, a outra pastoral do outro não é menos importante, não existe isso. Toda pastoral, ela deve ser levada, então, afinco aquilo que é, né? Que é viver, fazer acontecer a proposta de nosso Senhor. Depois, nos países da antiga cristandade, aí nós deveríamos adentrar, talvez, um pouco a história da igreja. Ah, eu acho que não se olha, não, para levar para o livro agora. Tá, mas é porque eu estava pegando um livro de história da igreja, não sei se vocês olham. Ah, não vou olhar, né? Depois eu mostro. Nos países de antiga cristandade ou em igrejas jovens, nas quais se perdeu aí o sentido da fé, as exigências do evangelho, o que acontece aí a chamada nova evangelização, né? A igreja, dentro dessa realidade da nova evangelização, consegue, então, deve buscar, sobretudo, apresentar esse sentido da fé junto às suas exigências do tempo. As exigências que o tempo apresenta. Terceira é a atividade propriamente missionária, que se dirige aos povos e grupos humanos nos quais Cristo e o seu evangelho não são conhecidos ou nos quais faltam comunidades cristãs suficientes maduras para encarnar a fé e anunciá-las aos outros. Então, aqui nesta atividade propriamente missionária, aos grupos, por exemplo, na nossa realidade no chão do Maranhão, ainda essa questão do anúncio do evangelho, junto aos povos, né, aos povos indígenas, a outras realidades, então, levar. Então, a encíclica, ela busca, esta encíclica Redemptoris Missio, ela busca sublinhar a identificação de Jesus com o reino de Deus, que não pode, de maneira alguma, ser separado nem de Cristo, nem da igreja. Não é um assunto sujeito a livre elaboração. Eu penso Jesus de uma forma, penso a missão de outra forma, e assim vou. Não se pode separar. Devemos recordar sempre disto. Então, lembremos-nos que o eixo da missão é sempre cristológico. Cristo é sempre o centro da missão. Então, esta é uma pequena reflexão sobre esses 4 eventos que eu julgo necessário ter como base antes de adentrar a estrutura de uma igreja local. Eu vou voltar aqui, quero ver o rosto de vocês. Cadê todo mundo? Edivan fez um joia, a Laura fez um joia, etc. Um monte de gente dando joia. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Minha gente, alguma pergunta? Bora fazer alguma pergunta que não seja difícil, para eu tentar responder. Assim a gente vai dialogando, porque eu falo, né? Vamos, dona Isabel Martins, que deve ser minha parenta, que tem Martins, eu também sou Martins. Professor, consegue me ouvir? Consigo, Romário. Achei interessante o senhor colocando a questão do testemunho, do anúncio, da questão da maturidade, principalmente a questão da maturidade das comunidades cristãs. Eu moro num município, ele tem uma geografia estranha, ele não é redondo que nem os outros municípios, a sede fica no meio. Ele parece um corredor entre os municípios aqui do sul, ele faz uma fronteira com quase 8 municípios,
E a sede fica na ponta e eu tenho uma comunidade que fica a 130 quilômetros de distância, as que são próximas. Aí nós temos só um padre, um homem muito trabalhador, um de Deus mesmo. Mas, por mais que ele se esforce, ele não consegue atender todas as comunidades. A comunidade passa 2 meses sem ter o padre. Então, os ministros da palavra que buscam suprir, né? E aí a gente observa que eles, com pouco que a gente consegue fazer por eles, para eles é muito o que a gente não vê isso na sede da cidade, ali na matriz. Mas aí o que eu achei interessante foi a questão da comunidade cristã, que a gente trata essas comunidades mais distantes, comunidade cristã, sobre essa questão da maturidade suficiente para levar o evangelho. E aí onde me despertou algo sobre a questão, assim, que eles esperam, muitas vezes, do que vem da paróquia, né, do que vem da matriz. E aí falta muito dessa iniciativa própria de crescer, e a gente, inclusive, eu estou na escola missionária, porque a gente pretende fazer algum projeto onde eles mesmos possam se auto-evangelizar naquela região que é muito distante, que agora mesmo, em tempo de chuva, carro nenhum chega. E eu lhe pergunto, qual seria o primeiro caminho num contexto desse aqui do sul do Maranhão? E já preparando o Dom Giuseppe, que vai vir para cá. Como podemos despertar essa maturidade dessas comunidades, a ponto de elas serem a própria propagadora do evangelho na sua região? Muito bem. Eu não sei se o Monsenhor Giuseppe gostaria de responder. Não, é melhor não. Ainda. Mas eu vejo o seguinte, Romário. O primeiro passo é sempre escuta. Senão nós sairíamos daquilo que é a proposta da igreja no tempo presente, que é sinodalidade. A sinodalidade pressupõe escuta. A escuta nos leva a amadurecer, né? Então, quando a gente olha para a missão de Jesus, nós descobrimos que Jesus sabe escutar. Então, qualquer ação missionária, qualquer anúncio a ser feito, pressupõe primeiramente uma escuta, um conhecimento da realidade e poder diagnosticar, né, quais são as necessidades da comunidade e, a partir daí, partir para a questão prática da missão. Sem esquecer que todo anúncio a ser feito, o testemunho e o anúncio a ser feito, será sempre falar de Jesus Cristo, né? Não de nós. Mas se fala de Jesus Cristo dentro da realidade onde se está inseridos. É por isso que eu disse, não se separa a fé e a vida. Fé e vida caminham juntos. Me recordo da encíclica Fides et Ratio, que diz que a fé e a razão, começa assim, né? O Papa, a fé e a razão são como que 2 asas que voam juntas em busca de ao mesmo destino, que é encontrar a verdade. Então, a fé e a vida de um povo, ela vai sendo alimentada dentro desta realidade, que é a vida, que é a fé e que é um drama. Agora imagina, se a fé é um drama e a realidade do povo é um drama, quem poderá então nos ajudar a superar esse drama? Só o Senhor. Só o Senhor. E aí é preciso escutar. Escutar o que diz a igreja. Escutar o que diz o Espírito. Se deixar conduzir. Mas de maneira concreta, né? Como você está dizendo, a extensão territorial de uma geografia um tanto que complexa, a primeira coisa, penso que é escutar, conhecer e, a partir daí, traçar metas, evidentemente. Não? Tem algumas pessoas que estão escrevendo, aí eu tenho que ler. Cadê? Eu não sei abrir a fila, né? As pessoas... Tem gente levantando a mão? Não. Vai, Dona Elizabeth. Dona Elizabeth. Tem um monte de gente de mão estendida. Mãos estendidas, ofertamos. Vamos lá.
Então, é só fazer uma colocação, não é uma pergunta, mas uma colocação a respeito do que você falou aí sobre a teologia da libertação. Então, é como a missa da misericórdia, que para muitos conservadores e os implicantes com a teologia da libertação, dão a ideia de que a missa da misericórdia ela é superior às outras celebrações. E nós temos um padre, o padre Nadir, que ele diz o seguinte: toda missa é da misericórdia, porque se acontece o sacrifício de Jesus, então não existe uma missa mais importante do que a outra. Então é isso, a minha colocação é isso. Muito obrigado. E é lamentável, nós temos muitos conservadores, fundamentalistas, nós temos muito na nossa igreja. Muito obrigado pela colaboração. Dona Isabel Martins. Padre, tem Oi. umas perguntas aqui, enquanto os demais se preparam. A Isabel diz assim: de fato, a teologia da libertação é mal compreendida. A Letícia faz uma pergunta: o que levou parte da igreja a desvirtuar, descaracterizar a sua missão da missão de Cristo? E como vivenciar sinodalidade, comunhão, junto desses grupos da igreja que não comungam da DSI? Depois, Valquíria, vejo que a missa está batendo em nós. É missa mesmo, Valquíria? É missão. Vejo que a missa está batendo em nossas portas e ainda vai se prolongando até chegar a cada irmão. Deve ser missão, né, Valquíria? Isso, missão. Então, aqui uns comentários e a perguntinha da Letícia para aquecer os corações. Olha, se nós temos um tesouro na igreja, eu diria que é a doutrina social da igreja. Um dos. A doutrina social da igreja é um tesouro que nós temos na igreja. Nós temos. E poder relacionar e ver, dentro do tempo que a realidade onde estamos inseridos. E tentar contrapor aos sinais de morte, os sinais de vida, contrapor a morte com a vida, por meio do ensinamento de Jesus Cristo, e pôr isto em prática, a partir de um diálogo, que eu penso que o que falta é isso, é compreensão, quando a nossa irmã diz assim, que muita gente compreendeu a teologia da libertação como um percurso, um demônio. Talvez poderíamos usar essa expressão, tanto que grosseira, mas é isso mesmo. Então, a doutrina social da igreja nos favorece compreender o nosso percurso dentro da realidade de fé e vida. Como abriu? Aí eu vou parafrasear Dom Helder Câmara. Permitam-me recordar a memória deste pequeno e grande homem, com seus ensinamentos, com seu testemunho e o anúncio que fazia. Né? Como é que eu posso falar? Né? Como é que eu posso até cantar que muitos têm pão, quando está faltando pão para todo mundo, tem muita gente ainda com fome? Como falar da vida, ou melhor, como falar da fé e esquecer da vida? Como não se preocupar, como, de repente, missa atrás de missa, liturgia atrás de liturgia, muita liturgia, muita missa, e esquecer do pobre que está do meu lado? Né? É tempo de quaresma, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma pregação quaresmal, não é retiro, é uma escola missionária, mas dentro da nossa dinâmica nós não podemos esquecer isso, porque nós somos igreja, nós estamos dentro de uma eclesiologia, mas não dá para poder falar de uma realidade de céu apenas a partir daqui para cima. E penso, acredito, que a igreja nós devemos falar a partir do chão que nós pisamos. Aí, de uma perspectiva escatológica. Pés no chão, mas o olhar também avante, em direção. E seguir
como igreja em comunhão, igreja peregrina, igreja que deve aprender a escutar, a dialogar e para tomar decisões a partir, né, a partir das realidades. Penso que a doutrina social da igreja, que deveria, de alguma forma, não sei como é construída a grade de vocês, mas que deveria ser também matéria para compreensão, eu acredito que deve ser contemplada um pouco de doutrina social da igreja para entender aí a nossa realidade em diálogo com o nosso tempo, onde nós estamos inseridos, sem deixar apenas perpassar esse percurso, essa reflexão, que depois nós entraremos, que é essa questão hierárquica, a hierarquia da igreja, de maneira que é composta os ministros sagrados, como os bispos, presbíteros, diáconos, a igreja católica, que aí é que está a estrutura da igreja propriamente dita, junto à sua atividade missionária. Everaldo. Boa noite a todos, me ouvem? Padre André Luiz. Eu estava ouvindo o irmão, acho que é Cláudio o nome dele, né, que falava lá do sul do Maranhão. E eu tinha, na realidade, uma pergunta para o senhor, se o senhor ia abordar. A minha expectativa na estrutura era assim, de pastorais, movimentos, serviços. E tem também os grupos hoje, que eles compõem a estrutura dos leigos, por exemplo, na atuação. E as pastorais, de fato, elas buscam levar essa missão de Jesus que deixa para nós, do vestir, do dar de comer, né, do visitar o doente. E a gente tem hoje uma dificuldade quando fala de sede, né, do grande número de movimentos, grupos e serviços, e às vezes se foge do serviço em si, pastoral. E o senhor falou uma frase que me chama muita atenção, que é muito forte, é que eu devo, na realidade, buscar a essência da missão, todo o grupo movimento pastoral. Então, assim, eu vejo que lá onde tem essa carência, como o Cláudio colocou, e eu tenho familiares que moram também em comunidades que têm a celebração uma vez por ano, as pessoas exercem mais a pastoral, embora que não tenha o nome, do que nós que estamos na sede, com muitos pastorais. Porque eles fazem de tudo, né? Aqueles que se dedicam à missão de Cristo. Então, nessa estrutura, o senhor aborda nessa sua matéria essa participação do leigo, com toda essa estrutura que tem hoje, que às vezes foge, de fato, da missão? Essa é a minha pergunta. Olha, quando a gente fala, Everaldo, né? Everaldo, quando se fala de uma igreja comunhão, é uma igreja que tem a sua estrutura e que tem espaço para todos, né? E todos devem tomar consciência de que colabora na edificação do reino de Deus, dentro do ministério que exerce. Porque esta é a beleza da igreja, a igreja ministerial, que é proveniente do Concílio Vaticano II. Não podemos negar isso. A igreja com seus diversos ministérios, com a sua riqueza. Eu sempre penso que as pastorais, os movimentos, os serviços, onde as pessoas estão inseridas por meio de uma identificação carismática, aqui não no sentido da renovação, mas do carisma que é proveniente dos grupos, movimentos pastorais, trata-se de uma riqueza e, bem compreendida, fará a igreja, de fato, alcançar aquele que é seu objetivo, né? Então, eu sempre penso desta forma, Everaldo, tá? Penso desta forma, que os ministérios, grupos, movimentos, serviços, com esta estrutura, cada um compreendendo a dinâmica, a sua vida, o seu carisma, é uma riqueza da igreja. Isto bem vivido. E aí eu aproveito que você falou do povo de Deus, só para poder não deixar de vender o meu peixe de trabalho, que é o direito canônico, né? O segundo livro do direito canônico, o Código de Direito Canônico, ele tem 7 livros. O segundo livro trata especificamente da Igreja Povo de Deus.
O, o Código de Direito Canônico, esse atual, ele é fruto do Concílio Vaticano II. Alguns canonistas, inclusive, dizem que ele é o último dos documentos do Concílio Vaticano II. Deveria estar adicionado junto ao compêndio, né? Mas não está. É para poder dizer que o segundo livro trata do Código de Direito Canônico, essa aqui pequenininho, ele trata especificamente da Igreja Povo de Deus. A Igreja Povo de Deus é uma igreja que caminha, que se compreende a sua vida, a sua vocação enquanto cristão, enquanto batizado, se põe a caminhar, a fim de fazer o objetivo da igreja ser alcançado. Mas, retorno, pastorais, movimentos, serviços, dentro desta realidade chamada igreja, é uma riqueza que possibilita alcançar o seu objetivo. Tinha mais alguém? Zinaura, Edna. Bora Boa lá. noite. Sim, Boa noite. Não, Edna. Edna, sou daqui mais do norte do Maranhão. Ele falou do sul, eu sou do norte. A minha pergunta é para você, é professor e é padre também, né? Como trabalhar essa sinodalidade em uma igreja que às vezes não fala a língua do povo? Que não? Que não fala a língua do povo. Não escuta. Aqui para o norte, aliás, quase todo o Maranhão, as pontes estão desabando. Esse ano, a campanha da fraternidade vai falar de meio ambiente, mas parece que a maioria do clero não está vendo o sofrimento do povo. A campanha da fraternidade está ficando só no papel. Aí, quando fala de sinodalidade, fala o tempo todo de sinodalidade, agora porta da esperança, porta não sei de que mais, mas o povo está sofrendo. E esse povo é de dentro dessas igrejas, dentro dessa estrutura. Aí eu queria saber como é que vai falar de sinodalidade no chão daquele local, com a realidade daquele local, se o próprio clero não está ouvindo. Nós precisamos... O Papa Francisco, ele escreve, né, e enfrenta muito essa questão do clericalismo. Combate muito. De clérigos que são muito eles, mas também tem um teólogo aqui no Brasil que escreve alguma coisa, já escreve alguma coisa acerca de alguns leigos clericalizados. Isso complica a missão da igreja. O clericalismo complica, sim, a missão da igreja. Então, como trabalhar? A sinodalidade, este assunto, ele diz em respeito não só a clérigos, mas a leigos também. Né? A todos, né? A todos nós. A todos nós, na igreja, a todos nós cristãos. Eu gosto muito porque, da minha área de estudo, o Código de Direito Canônico, ele determina 2 categorias de fiéis, somente. Fiéis clérigos e fiéis leigos. Todos, antes de clérigos ou leigos, são fiéis. Então, quando essa instigação, como trabalhar a sinodalidade no lugar, no ambiente onde não se fala a língua do povo, né, penso que, se cada um começa a assumir e saber qual de fato é o seu papel dentro da igreja, eu, leigo, eu, clérigo, eu, religiosa, religioso, eu devo assumir definitivamente o meu compromisso antes de ser clérigo, leigo, batizado. O meu compromisso enquanto batizado, comprometido com a construção do reino de Deus e de fazer acontecer aquilo que nós acreditamos ser uma realidade. Testemunho e anúncio. Eu citei lá na nossa fala ainda há pouco, né? Nos slides. Então, testemunho e anúncio. É um desafio, Edna. Sim, é um desafio, sim. Mas não podemos esperar apenas por. Né? Porque quando a sua fala é um pouco nesse sentido, né?
também dos clérigos, né? O clericalismo precisa ser enfrentado. E ele precisa ser enfrentado por pessoas que compreendem a sua vida na igreja e assumem o seu batismo e conseguem, por meio do diálogo, ser sinodal, viver a sinodalidade e ajudar a trilhar. Bem isso aqui que o Roberto está dizendo também, né? Não podemos só esperar, nós somos... A igreja, ela é ministerial, a igreja, ela é vocacional. E aí, entender a nossa missão na igreja. Se cada um começa a entender a sua missão, colocar em prática, nós não podemos ficar apenas esperando. Vamos lá, com coragem, tá bom? Deixa eu só voltar um pouquinho no slide, porque para poder concluir o slide lá, né? Que já faltam passar rápido demais. Como é que eu vou passar ali agora? Apresentar, né? Para apresentar outra coisa, não. Foi que eu fiz até aqui. Vocês estão olhando, né, gente? Estão vendo? Estamos. Sim, tudo certo, padre. Ok, ótimo. Pronto. As dimensões da igreja, bem aqui, que é aquele livro que eu apresentei a vocês, né? Está aí uma indicação de uma boa leitura como introdução à eclesiologia, é das edições Loyolas, de 1998, P.N. Nutt, Salvador P.N. Nutt. Agora, eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda de livro, tá? Mas quem puder adquirir é um livro pequenino e muito, muito bom de compreensão. Inclusive, muita coisa está sendo feita a partir dele. Agora, essa ideia da igreja que é una, santa, católica e apostólica, né? Esses 4 adjetivos, eles foram incorporados ao artigo sobre a igreja no símbolo do concílio constantinopolitano. Quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós nos recordamos que a igreja é una, santa, católica, apostólica. O concílio de Constantinopla se dá no ano de 381. E os 4 adjetivos, os 4 adjetivos têm a sua origem remontada por São Cirilo de Jerusalém, mas foram divulgados depois por Epifânio. Esta é uma reflexão feita por Yves Congar, um grande teólogo. O Concílio Vaticano II utiliza os 4 adjetivos na Lumen Gentium número 8. A igreja é una, santa, católica, apostólica. E para definir a igreja, a única igreja de Cristo, que é constituída na terra de fé, esperança e caridade como órgão visível. Então, nós vamos por meio das palavras-chave. Igreja, 4 adjetivos. Una, santa, católica, apostólica. Concílio Vaticano II usa desses 4 adjetivos para dar uma definição da única igreja de Cristo, que é o quê? Constituída na terra. Então, a igreja é um sinal visível. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. As 3 virtudes teologais. Isto como um organismo visível. A igreja como organismo visível. Tá? A igreja, na história da igreja, sobressaem 2 formas de se viver a catolicidade. Como universalidade e veridicidade das igrejas locais. Então, durante o primeiro milênio, um pouco de história, durante o primeiro milênio, predominava o quê? Um regime de comunhão nas igrejas locais, que se mantém onde? Na eclesiologia. Mas é a eclesiologia ocidental, que já falamos? Não. É a eclesiologia oriental. Então, a igreja está atenta, primeiramente, esta eclesiologia está primeiramente atenta
para as igrejas, e só depois estabelece entre elas os vínculos que as situam dentro da catolicidade. A partir do segundo milênio, predomina um regime de organização unitária, né, de uma igreja, que constitui um só corpo como uma estrutura, até visível, de ponto do povo único, e para o qual se inclinou progressivamente o papado, né, que depois nós adentraremos a esta reflexão, que foi aí, com isso, elaborado para uma eclesiologia católica latina. Pois não? Foi o microfone aqui ligado, padre. Podemos continuar. Temos 4 minutinhos, tá? Isso. Esses 4 minutinhos, santos 4 minutos. Nós iremos no próximo encontro. Meu Deus, próximo encontro nós iremos partir daqui. Vou mostrar para vocês assim para ter como é que chama? Um aperitivo, né? Apenas entender assim, vai ter uma coisa diferente. Eu vou dar 2 imagens para vocês. Pronto. Que imagens são essas? Nós temos a imagem do Papa Francisco, junto com os bispos do nosso regional, dia 2 de junho de 2022. Na privativa não, desculpa. Esse daí foi o encontro chamado que os bispos fazem com a visita ad limina apostolorum. Eu estava nesse encontro, só que eu não entrei, não pude escutar o que eles falavam, né? Eu fui nesse encontro bem porque foi o tempo que eu morava em Roma. E ao lado, né? Ao lado nós temos aí o mapa do nosso Maranhão. O mapa, os nossos municípios, né? O nosso regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, igreja local e sua estrutura, nós veremos colocando, eu penso que o de hoje é apenas uma introdução, para poder saber qual é o chão que nós vamos entrar, e no próximo encontro nós veremos um pouco mais a particularidade, seja da igreja local no que tange geral, mas local também aqui dentro da nossa região. E aí as experiências, como a experiência do nosso irmão lá, falando da realidade do seu povo, eu esqueci o nome dele. Né? Não era o Everaldo, não, era um outro. Romário, né? Falando da experiência da sua diocese, né? Mas, gente, penso que chegamos ao final. É nossa agora, né? Porque o Dom Giuseppe é de vocês e é nosso agora. Já queremos a próxima aula, padre. Muito bem. Nós vamos ler aqui os comentários. Em seguida, nosso querido Monsenhor José irá deixar a sua mensagem. Então, vamos lá. Roberto, algumas perguntas que tem aqui, talvez já sirva também de embasamento para a nossa próxima aula. O padre vai guardar aí com carinho, tá, gente? Perfeito. Então, vamos lá. O Roberto diz, quando se trata da ADSI, esta precisa ser bem trabalhada e não ignorada. Então, a doutrina social da igreja. A Letícia também coloca, a missão da igreja, povo de Deus, é a continuidade da missão do próprio Jesus Cristo, que deve acontecer na simplicidade, caridade, na proximidade, na escolha, na acolhida e na escuta, agir na realidade. É isso aí, Letícia. Rai Moreira diz, é uma pergunta, padre,
qual é o aspecto mais importante da atividade missionária da igreja que precisa ser enfatizada e vivido com mais intensidade nos dias atuais? Daniel, vamos ver o que o Daniel coloca aqui. Fantástico, padre. Lembrar nosso querido Dom Helder com sua mensagem profética. Gostaria de parabenizar pela sua capacidade de síntese em apresentar 4 pensamentos a partir de 4 documentos importantes da igreja. Achei incrível lembrar a exortação de Paulo VI, que traz novo conceito de evangelização a partir da promoção e libertação. Roberto Jorge, penso que não devemos esperar só dos padres. Aqui foi sobre o comentário que você fez sobre clericalismo. A Edna coloca, também penso, mas se você for contra o padre, você nem entra na igreja. Eita, Edna! Vamos lá, Isabel, terminando aqui. Exato, padre. A missão da igreja não é responsabilidade apenas do clero, mas, sobretudo, do povo de Deus. Quando refletimos sobre essa questão, precisamos lembrar que a evangelização e o compromisso social são direitos e deveres de cada ser humano. Falar da missão da igreja também é falar de políticas públicas e da necessidade de cada pessoa conhecer, exigir e vivenciar seus direitos. O grande desafio é superar o comodismo, que muitas vezes nos faz delegar essa responsabilidade a poucos, quando, na verdade, todos somos chamados a agir. Para finalizar, Maria de Fátima diz, sim, devemos agir conforme cada realidade. E assim a gente conclui aqui os comentários, padre, agradecendo a Deus pela oportunidade e a você por estar aqui conosco, nos ajudando nesse caminho bonito de aprendizado. Padre Giuseppe, nosso Monsenhor. Boa noite de novo. Em primeiro lugar, agradecer ao Padre André, meu amigo, meu formador, como eu, ajuda muito, né? Nesta fase de vida, neste momento de passagem da minha vida, de uma diocese para outra, de uma tarefa para outra. Obrigado, Padre André, né, por esta introdução. De fato, tudo precisa de uma introdução, né, para poder falar da estrutura da igreja. Precisava hoje deste chão, né, para poder depois colocar o restante na próxima vez. E uma coisa importante que eu acho, respondendo um pouquinho ao Romário, que falou de uma situação, que é a situação de quase todas as paróquias do Maranhão, por uma extensão enorme, um território enorme, com muitas comunidades. Eu também fui pároco de 65 comunidades, né? Então não é pouca coisa. Eu entendo que a dificuldade da evangelização, tendo só um padre. Por isso que existe a escola de missionária, não é? Porque precisamos multiplicar os evangelizadores, precisamos ser igreja com o povo de Deus e fazer em modo que as pessoas possam ser o braço do bispo, o braço do padre, e possa chegar onde o padre, onde o bispo não pode chegar. Por isso que precisamos preparar as pessoas, conhecer o evangelho, para poder levar o evangelho mais longe possível. Por isso o Sínodo da Amazônia, por isso este estudo do território, tentando ver como podemos levar a palavra de Deus. E lembrando que somos todos os batizados, como bem falava Padre André, todos somos batizados e todos temos o dever de ser missionários. Ninguém pode ficar fora disso. Não podemos esperar o coitado do padre para poder fazer as coisas. Não, precisamos fazer, né? Fazer acontecer a igreja, porque somos igreja. Então, é importante que cada um assuma as suas responsabilidades e se sinta enviado, missionário, para falar de Jesus, onde a igreja, com seus ministros ordenados, não pode chegar. Graças a Deus,
não existe só os ministros ordenados, existe o povo de Deus que muitas vezes faz que a igreja fique viva e atuante também quando um padre vai uma vez por ano na comunidade. Então, coragem, né? Tem trabalho para todo mundo, vamos unir as forças e vai dar certo. Obrigado. Boa noite. Dom José, o povo lá já está pedindo para a gente fazer uma grande romaria para encerrar com a missa, com o bispo celebrando, viu? Vamos ver. Deixa eu chegar, depois vamos ver como distribuir o trabalho. Parece que tem muita gente que está esperando eu. Muito bem, gente. É isso aí, padre. Monsenhor, aguarde só um pouquinho para a bênção, tá? E a gente conclui a nossa primeira aula de hoje, assim, de forma bonita, missionária, pé no chão, olhar para frente, cada um com a sua realidade. Se nós fôssemos fazer uma partilha aqui, cada um de nós temos uma realidade, vivemos em um contexto missionário, um chão missionário diferente nesse imenso Maranhão de meu Deus. Mas é o bonito, é o que faz a missão acontecer. Com os nossos rostos, com a nossa força, com o nosso entusiasmo. Como diz o Papa Francisco, não permita que nos roube a esperança, como também o desejo ardente de continuar aqui na escola missionária. Uma observação, alguns não conseguiram fazer inscrição, então podem nos chamar. Chame o Hugo, o William, da faculdade, que eles estão prontinhos para ajudar todos. Gente, temos feito assim esforços aí nos bastidores para auxiliar todos que precisam. Ainda pode fazer inscrição? Pode. A aula está sendo gravada, nós vamos disponibilizar essa aula para quem não conseguiu fazer a inscrição em tempo hábil, tá bom? Então, poderão nos chamar aí no PV, que nós iremos auxiliar. Você conhece alguém? Seria importante essa pessoa estar na escola missionária. Faça o convite para ela, para que ela possa vir para esse espaço. Seu convite, ali numa ligação, numa mensagem, com certeza fará muito a diferença. Então, que Deus nos abençoe por hoje e continuemos firmes e perseverantes. Padre Giuseppe. Muito bem, somente a bênção para dar uma boa noite a todos, uma boa quaresma também, não é? Se fortalecendo na oração, na caridade e no jejum. O Senhor esteja convosco, os abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Um salve aos seminaristas, Padre André, que estão aí conosco. Com certeza serão padres missionários. Boa noite, meninos. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Prepara-se para a próxima aula. Boa noite, até o próximo encontro. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, estávamos com saudades de a gente se encontrar assim nessa telinha, né, Cris? Todo mundo bonito, aí com a câmera ligada. Ô, bênção divina. Ai, isso. Que tal, tia Marlene? Esse povo bonito assim, tem que ser missionário. Excelente. Cadê tu, Isabel? Quando vê bonito assim, é o povo da igreja. O povo da igreja. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Sandra, muito bem. A atuação ótima de cada um. Amém. Tchau, tchau, tia Marlene. Tchau.